Ser adolescente é difícil. Lidar com hormônios desregulados, inseguranças, acne e tentar se descobrir e seu lugar na sociedade é sério. Não é realmente o melhor momento para tentar tomar decisões importantes sobre o seu futuro. Imagine ser um adolescente sem as comodidades modernas que temos hoje. Vamos ser realistas. Na Europa medieval era sorte chegar à adolescência, dada a alta mortalidade infantil. Na sociedade medieval inicial, o conceito de adolescência era quase ignorado. Aos 12 anos, aos olhos da lei, você era considerado um adulto. As pessoas morriam jovens e muitas crianças ficavam sem um ou até ambos os pais antes de atingirem a puberdade, algumas ficavam órfãs antes mesmo de nascerem. Vamos retornar ao passado para entender como era para os jovens medievais, e por que adolescentes eram entregues a estranhos e calouros tinham dentes removidos à força. Bem-vindo à loucura medieval. Você nunca é jovem demais. No fim do período medieval, cerca de 1500, o embaixador veneziano relatou um tipo peculiar de paternidade que vivenciou durante sua estadia na Inglaterra. Ele mencionou que as famílias inglesas mantêm os filhos em casa até os 7 ou 9 anos e depois os enviam para trabalhos árduos nas casas de outras pessoas, normalmente por mais 7 ou 9 anos, independentemente do sexo. Observou que isso acontecia independentemente do status e da riqueza da família, notando, cito, todo mundo, por mais rico que seja, manda seus filhos para as casas de outros, enquanto ele, em troca, recebe-os de estranhos em sua própria casa. O italiano desconfiado foi informado que era pelo bem do menor, mas acreditava que os ingleses faziam isso para poderem trabalhar mais e alimentar menos as crianças de terceiros. Esse sistema cruzado de criação de crianças era comum no norte da Europa na Idade Média. Somente uma minoria das crianças frequentava na universidade ou se unia ao clero. A maioria era mandada para casas alheias para serem aprendizes e servos. Normalmente, eram mais velhos que os 12 ou 14 anos sugeridos pelo embaixador veneziano. O principal motivo dos camponeses para demitir seus filhos parece ter sido financeiro. Ter uma boca a menos para alimentar em uma casa medieval sempre foi um bônus. Para alguns que realmente acreditavam estar auxiliando seus filhos e tinham algum dinheiro, economizavam para comprar um aprendizado para eles. Adolescentes medievais aparentavam ser mão de obra barata. Após a peste negra em 1350, era lógico contratar um aprendiz residente devido ao aumento do custo dos trabalhadores contratados e a queda no preço da comida, causados pela redução populacional. Talvez existisse a ideia de que, ainda que os pais transmitissem habilidades de vida aos filhos, ensinamentos diferentes e superiores poderiam ser adquiridos através de terceiros, ou talvez fosse uma estratégia dos pais para se desvencilharem de adolescentes rebeldes. Havia uma crença de que era mais fácil para estranhos criar e educar crianças, mesmo na Itália do século XIV. Poirot de Certaldo, num comerciante florentino, aconselhou, cito, "Você tem um filho que não faz nada de bom? Entregue-o imediatamente nas mãos de um comerciante que o enviará para outro país, ou envie-o você mesmo para um de seus amigos íntimos. Nada mais a fazer. Enquanto estiver com você, ele não mudará seus hábitos. Alguns adolescentes eram forçados por contrato a se comportar." Em 1396, em Northampton, Inglaterra, o prefeito testemunhou um contrato entre o ferreiro John Hindley e seu aprendiz Thomas. Hindley tornou-se o tutor de Thomas, prometendo alimentá-lo, treiná-lo em seu ofício e não o punir severamente por erros. Em troca, Thomas teve que prometer não fugir, jogar, roubar, visitar prostitutas ou se casar. Se descumprisse o contrato, o tempo de aprendizado dobraria para 14 anos. Mas para muitos jovens, vários anos de celibato eram demais, e os aprendizes ganharam uma reputação por frequentar tabernas e se entregar a comportamentos vergonhosos. Para a maioria dos adolescentes, deixar os pais provavelmente seria um evento traumático. Um escreveu, citação, "Para tudo que foi um prazer para mim quando eu era criança, de 3 a 10 anos, enquanto estava sob a guarda de meu pai e minha mãe, seja agora transformado em tormentos e dor." Mas ele teve a sorte de conseguir expressar seus sentimentos e se comunicar com os pais em casa. A maioria dos servos e aprendizes analfabetos não conseguia manter contato com suas famílias. Mesmo que estivessem morando a apenas alguns quilômetros de distância, eles podiam se sentir abandonados e solitários. Com a puberdade em grande responsabilidade. Apesar da imaturidade atribuída aos adolescentes, há vários exemplos deles sendo vistos como suficientemente responsáveis para governar.
Charles VIII da França ascendeu ao trono em 1483 aos 13 anos. João da Boêmia tornou-se rei aos 14 anos em 1410, sendo nomeado Conde de Luxemburgo aos 17. O exército inglês, famoso por ter líderes mais velhos, seguiu Edward, o príncipe negro, na Batalha de Crécy, em 1346, mesmo ele tendo apenas 16 anos. Edward, apesar da juventude, era visto como um dos melhores cavaleiros de sua era, sendo elogiado como um dos comandantes ingleses mais eficazes na Guerra dos 100 Anos e um exemplo de cavalaria para os contemporâneos. Algumas meninas medievais eram vistas como maduras para assumir posições de poder. Joana, e virou rainha de Nápoles em 1343. Joana d'Arc comandou um exército aos 17 anos, e na Idade Média, outros jovens, inclusive um imperador, também ascenderam ao poder. Velhos antes do tempo. A maioria das mulheres da elite tendia a se casar mais jovem do que as mulheres de outros grupos sociais por causa da necessidade de uniões políticas. Muitas vezes, os mais altos níveis da sociedade francesa e inglesa casavam-se com 12 anos ou menos. Nesse momento, eram vistos como adultos e deviam agir assim. Certamente, muitos garotos da elite casavam-se jovens, mas as expectativas para eles eram diferentes e sua juventude não findava tão abruptamente. Geralmente, podiam manter as tutorias e o comportamento indisciplinado após o casamento. O jurista do século XIII, Henry Bracton, afirmou que uma menina se transformava em mulher ao assumir responsabilidades domésticas. Ele foi um dos raros escritores a se preocupar com o ciclo de vida feminino. Considerava-se que as mulheres estavam no auge durante a adolescência, momento em que se acreditava estarem no máximo da beleza física e pureza espiritual. A virgindade e a juventude de uma garota eram associadas. Acreditava-se que ao casar e perder a virgindade, ela deixava para trás a melhor fase da vida. Parece que na era medieval, a transição de adolescente para mulher adulta ocorria devido aos relacionamentos com homens, quando deixavam suas famílias ou aprendizados para se tornarem esposas. Juventude mal aproveitada. O Manual Scholarium é um texto latino do século XV que foi escrito na Alemanha. É um guia de como ser um estudante, um manual sobre como se preparar e entender melhor o semestre que está por vir. Está em forma de conversas, principalmente entre Bartoldos e Camillus, discutindo aspectos de suas vidas na Universidade de Heidelberg. Entre os muitos assuntos abordados estão a matrícula, a frequência mínima exigida, exames, regras da universidade, como se dar bem com os colegas de casa, despesas com pão, livros e a cerveja artesanal local, e mulheres. Uma interessante conversa entre nossos dois jovens estudiosos envolveu a cerimônia de iniciação para novos alunos, Knocking Off the Horns. Foi planejado para incentivar os novos recrutas a aprender humildade e bom comportamento, abandonando suas características mais grosseiras e infantis. Na discussão, o Vênus de rosto infantil, o que chamaríamos hoje de calouro, é cruelmente insultado e humilhado por dois meninos mais velhos que o acusam de ser um animal tolo, patético, de cheiro ruim e feio. Com Camillus indagando: qual o mau cheiro que está impregnando aqui? Ou houve um rato morto aqui ou uma cabra, a mais suja das bestas? Bartoldos adere ao assédio alegremente, dizendo que o calouro tem pernas fracas e lembra uma idosa curvada. Os dois algozes decidem que o novo estudioso deve ser purgado e ter seus chifres cirurgicamente removidos, seus dentes arrancados, sua barba raspada e confessar seus horríveis crimes antes que ele possa se juntar à sua, citação, louvável sociedade de estudantes. O calouro teve que usar um capuz com chifres e dentes de javali foram colocados em sua boca, que depois seriam retirados ou polidos com grandes ferramentas como machado e alicates. Vários novos alunos se lesionaram por isso. Após o ritual, o calouro tinha que adquirir jantar e vinho para os mestres e alunos mais velhos para expiar seus pecados. Chutes adolescentes. Esse tipo de iniciação que conhecemos hoje como trote, ou no mínimo bullying, não era um incidente isolado e acontecia em toda a Europa do Norte. Em Paris, onde era um problema particular, regras foram implementadas para impedir abusos físicos e verbais contra calouros, no capítulo, no dormitório, na sala de aula e nos jardins. O fato de a punição por chamar professores de bêbados na Universidade Sorbonne ser comprar uma rodada de bebidas para todos, indica que o regulamento parisiense não era estritamente seguido. Proibição para estudantes alemães atirarem fezes e urina em alunos mais novos. Em Avignon, no Colégio de São Nicolau, os novatos tinham que servir o jantar aos veteranos e suportar a humilhação de serem tratados como servos. E em várias universidades,
um recém-chegado desembolsando dinheiro para pagar um banquete para todos os outros parecia ser bastante normal. Isso era particularmente certo para os calouros de Heidelberg, que em 1419 tinham um ritual de trote no qual um aluno pagava para seus colegas visitarem os banhos locais. Como isso era basicamente a contratação de um grupo de prostitutas, dificilmente poderia ser uma lição de moralidade. Mesmo com muitos estabelecimentos tendo regras contra consumo excessivo de álcool, jogos de azar e envolvimento com trabalhadoras do sexo. Contudo, em 1365, em Orleans, uma regra foi estabelecida para assegurar que as multas financeiras impostas aos calouros nunca fossem tão altas a ponto de forçá-los a vender todos os seus livros. As iniciações universitárias devem ter um propósito relevante, preparando jovens medievais para a vida real. Um historiador propõe que o Manuale Scholarium foi criado para auxiliar novos estudantes a se adequarem às práticas e tradições universitárias, além de preveni-los contra veteranos prontos para intimidá-los no início de seus estudos. E qual melhor maneira de ensinar essas lições e transformar adolescentes em homens do que aprendendo sobre dinheiro, álcool, sendo rude com professores e fofocando sobre os males das mulheres menstruadas? Obrigado por ver este episódio de Loucura Medieval. Inscreva-se se ainda não o fez, e nos vemos na próxima semana em outro vídeo. Espero que você tenha uma ótima semana, saúde!